Saúdo aos irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela receptividade. Pode tomar assento. Aleluia. Queridos, eu quero tributar a Deus, oferecer meu preito de gratidão ao meu Senhor por ter se dignado em me abençoar. E nesta noite, colocar no coração do nosso líder, para que estivéssemos aqui ministrando a santa e gloriosa palavra. Quero ser grato ao meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, que não é só um líder e um pastor, mas é um pai para nós. E tem investido no meu ministério pelo menos há mais de 50 anos. Eu sempre digo, pastor Wellington não lidera somente com razão, mas ele lidera mais com o coração. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida deste líder que Deus tem levantado, seu filho, e agradeço a ele muitas vezes. Pergunte por quê? Por quê? Pergunte. Pergunte por quê? Aleluia. Porque ele está seguindo e trilhando os passos do Pai. A obra de Deus não sofrerá. O nosso ministério, as nossas convenções, solução de continuidade, porque tem levantado um homem à altura do líder que Deus nos deu há muitos anos. Glória a Jesus. Também louvo a Deus por sua amizade e ter emprestado muitas vezes seu ombro para chorar. Pastor Laerte, que somos amigos há mais de 40 anos, tem também nos apoiado. Esses queridos companheiros que aqui estão, meus congêneres, que a exiguidade do tempo não permite dizer o nome de todos, nominá-los, mas quase todos, pastor estourando, e me mandaram mensagem. Isso, inclusive, o nosso líder em exercício, pastor Wellington Júnior, fez também. E eu sou grato a Deus. Não mereço, reconheço, mas o carinho dos irmãos me deixa enobrecido e tem me abençoado. Glória a Jesus. Recebi uma ligação hoje de Portugal, pastor Carlos Salgado. Meu amigo, estou orando por você. Fiquei muito emocionado. Eu recebi mensagem até do Haiti. Tem até haitiano orando por mim, viu? Irmã Edmundo, que é médica e esposa do nosso querido general, capelão e pastor Frederico. Fiquei emocionado quando ela me comunicou que estava orando por mim. Está escondida, irmão, no campo, não está no hospital. Porque o Haiti está uma bagunça. Estou citando isto para que os irmãos orem pelo Haiti. Nosso querido pastor Frederico está aqui exilado, não é isso, pastor Wellington? E a esposa escondida no campo com a criança, para não morrer. Mas o Senhor Jesus, creio que estará tomando conta do Haiti, porque Ele tem todo o controle. Glória a Deus. Coral, os musicistas que têm orado por mim, inclusive a musicista mais linda do planeta, que me acompanha numa longa jornada de mais de 50 anos. Não só orou, mas jejuou por mim. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. A igreja querida que está aqui para nos ouvir. Meu amigo querido, presbítero Edson, que veio de Jundiaí para me ouvir. Ele disse, eu vou estar no culto hoje para te ouvir, pastor. E vou levar mais 2 companheiros que estão ali ao lado dele. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, irmãos, porque para isso viemos, não é? Nada pode superar a gloriosa, bendita, infalível, inerrante palavra de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Hebreus. A carta aos Hebreus. Todos encontramos? Encontramos? Diz-nos assim a gloriosa palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons
e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errado, pois também ele mesmo está rodeado da fraqueza. E por esta causa deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo grande sacrifício, ou com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele meio consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, nada necessitais de que se vos torne a ensinar, mas quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentido exercitados para discernir tanto bem como mal. Quantos podem glorificar o Senhor pela leitura da palavra, que já é uma preleção? Eu quero estender a minha saudação ao irmão Horácio de Souza, um oficial do Exército que reside em Brasília, maestro, professor de escola dominical, e servimos nas fileiras do Exército há 45 anos atrás. Ele disse: eu vou faltar ao ensaio desde a outra vez que ministramos, para te ouvir. Muito obrigado, irmão Horácio, irmã Aparecida, também o pastor Joás, que reside no Rio Grande do Sul, um oficial que servimos junto, é maestro, e é um grande servo de Deus. Meus irmãos, no capítulo 1, o pastor Netinho, como chamamos, o Elton Neto, foi muito e bastante usado por Deus. Descortinou os céus para nós e nos alimentou. Glória a Jesus. Capítulo 2, pastor Gessé Santos provou que é um homem escriturístico e com muita graça e unção alimentou as nossas almas, alegrando os nossos corações. Capítulo 3, querido pastor Carlos Nelson, essa figura garbosa e impoluta, trouxe os céus para nós, abriu os céus para nós e nos alimentou. Glória a Deus. Capítulo 4, o nosso querido mestre, professor, PhD, reverendo Ernesto, com muita maestria, com muita galardia e unção dos céus, ele nos levou a uma dimensão diferente e saímos daqui abastecidos. E hoje, meu Senhor Jesus, tenha misericórdia e graça na minha vida. Estou em aperto, mas o Senhor, que nunca me abandonou, espero que mais uma vez me ajude a garimpar, aleluia, as despensas eternas e trazer algo para os nossos corações.
porque é só Ele que dá, e é só Ele que faz. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, este capítulo é precioso, é maravilhoso. Como eu disse, os nossos irmãos já extraíram algo maravilhoso até aqui. E eu quero pedir vênia ao pastor e professor Ernesto para citar o último versículo do seu capítulo que foi ministrado. E eu gostei muito dos 7 pilares que o senhor aqui citou, para quem adentra ao trono da graça. Versículo maravilhoso, com muita proeminência. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pilar da graça de Deus, o trono da graça de Deus, pilar da fé, da justificação, do arrependimento, regeneração, obediência, santidade, glorificação na ressurreição. E no trono da graça está inserido todos aqui esses pilares. Glória a Deus. E o trono da graça, esses pilares estão inseridos no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. Esse capítulo fala sobre a superioridade de Jesus Cristo sobre tudo. Sobre os anjos, a criação, a antiga aliança, os profetas, os sacerdotes e sacerdócio levita, superior a Moisés, superior a Josué. Já aqui, de uma maneira gloriosa, nós aprendemos muita coisa da superioridade de Jesus Cristo. Já foi explorado pelos meus antecessores quem escreveu esta gloriosa epístola. E sabemos que por 16 séculos, do século 5 até o 16, foram patenteados isso aqui a Paulo, do século 1 até o 16. Paulo era um escritor. Depois do século 16, começaram as divergências. Uns acham que foi Paulo, os outros acham que não foram Paulo, mas eu estou muito tranquilo. Se eu não posso afirmar categoricamente que foi Paulo, eu posso afirmar categoricamente que o autor foi o nosso glorioso Deus. Através de sua excelência, o Espírito Santo inspirou o escritor como tantos outros da Bíblia. E para isso, nós temos recebido o seu beneplácito, temos recebido os seus benefícios, temos recebido a sua graça. Glória a Deus, senão não estaríamos aqui nesta oportunidade. Da mesma forma, se divergem quanto à data foi escrita. Porém, isso eu posso afirmar com certeza que foi nos anos 67 a 69 depois de Cristo, ou da era cristã. Assim afirma o Dr. Donald Trump, editor da Bíblia Pentecostal. Também, Dr. Pastor Antônio Gilberto, grande teólogo e editor também da Bíblia Pentecostal em português, e o seu prefaciador. Hebreus foi escrito para os judeus convertidos fora da Palestina, dispersos de Roma. No capítulo 13, versículo 24, nós vemos o escritor dizer: os da Itália os saudam. Então os crentes que estavam esguaritados, dispersos, longe da sua pátria e da sua terra, o escritor escreveu com medo, com uma reserva, para que eles não voltassem ao judaísmo, não voltassem à vida antiga, porque não ia terminar em nada, e se continuasse com a fé viva e gloriosa na pessoa bendita de Jesus. Muitos de nós, se não fosse a Bíblia, seus escritos, voltaríamos ao tempo antigo.
mas a Bíblia nos dá sustentação, aleluia. A Bíblia nos segura nesta fé genuína, gostosa, gloriosa, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós permanecemos, aleluia. Do capítulo 1 ao 11 de Hebreus, a história da criação, passando pela Torre de Babel e até nós. Capítulo 12 fala da história dos patriarcas, reverberando também o tema principal, que é um novo e melhor concerto. Glória a Deus. Pelo novo concerto, pela pessoa meiga, linda, majestosa, maravilhosa de Jesus, é que você está aqui glorificando a Deus. Pastor, nosso querido irmão, que é presbítero, mas já estou profetizando, Facuri, comentou conosco. No concerto antigo, nós não estaríamos aqui. Muitos de nós não seríamos sacerdotes, não é? Não teríamos condições, pelas regras rígidas. Mas o novo concerto, aleluia, que Jesus trouxe, nos fez estar aqui glorificando a Ele, recebendo as bênçãos dEle, não é? Aleluia. O novo concerto é o tema central do livro. E o capítulo 5, irmãos, especificamente, do versículos 1 ao 10, o ofício e o dever do sumo sacerdote estão abundantemente cumpridos na pessoa meiga e bendita de Cristo Jesus. Jesus Cristo e a fé cristã sobrepujam ao judaísmo. Havia uma certa preocupação que os judeus, convertidos pela luta, pelas perseguições, voltassem, como eu já disse, às práticas antigas. Do versículo 11 ao 14, os hebreus cristãos são repreendidos. O escritor passa um corretivo neles por seu pouco avanço no conhecimento do Evangelho. Obviamente, também pela negligência e frieza espiritual. Havia uma preocupação que ele voltasse. Mas aqui ele reverbera com muita propriedade, aleluia, esta mensagem, escrevendo Hebreus, glória a Jesus, com muita autoridade, que não é só uma epístola, não é só uma carta, mas é um vasto e longo sermão, o maior sermão da Bíblia. É o livro de Hebreus, glória a Jesus. Ele também fala sobre o sacerdócio. O alimento sólido da palavra de Deus gera obediência ao Senhor Jesus Cristo. É isso que os irmãos estão fazendo aqui hoje. Não só ler na sua casa, como disse João no livro do Apocalipse, capítulo 3, né? Bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda as palavras dessa profecia, observa os que dela está escrito. Então não adianta somente ler. Não adianta também somente congregar e não ler Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, os meus amados irmãos estão aqui hoje fazendo e também aprendendo a ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. Hebreus 5 também nos diz que Jesus foi nomeado nosso sumo sacerdote. Na visão do mundo antigo, sacerdotes eram nomeados para mediar entre Deus e os seres humanos. Eles se purificavam para lidar com o mundo divino e sabiam como se aproximar de Deus a fim de receber as bênçãos. Então, meus irmãos, o sacerdote antigo, primeiro ele oferecia sacrifício por si mesmo e, em segundo lugar, pelo povo. Glória a Deus. E conhecia, sabia como trazer as bênçãos. Mas nós vamos ver no decorrer que não funcionava. E por quê? Os versos de 1 a 6 nos dizem que foi o próprio Deus quem designou o Senhor Jesus como sumo sacerdote. Ninguém foi chamado como o grande sumo sacerdote, mas Jesus. Isso nos lembra de que o Pai sempre quis restaurar o seu relacionamento conosco. Deus escolheu Jesus
porque era o Filho, conforme vimos em Hebreus, aleluia. Deus escolheu Jesus, e Ele que era algo mais querido que tinha, mas enviou, aleluia, a sua preciosidade, para sofrer, morrer, padecer por mim e por você, aleluia. Se lembre, quando você quiser por coisas questiúnculas, coisas picuinhas, pequenas, desistir da sua fé, Jesus morreu por você, aleluia. Jesus sofreu por você. E é disso que mais trata esse capítulo, o nosso grande sumo sacerdote, glória a Deus, aleluia. Versículos 1 e 2. O Filho era, ao mesmo tempo, um com Deus e um com o homem. Assim, ele é um mediador perfeito da nova aliança. Agora, não estamos mais desgraçados, fadados ao insucesso. Agora não somos mais o paradigma da miséria, e sim o protótipo da bênção de Deus, porque a velha aliança passou e o nosso Jesus trouxe a nova aliança. Podemos levantar a cabeça impávido, podemos levantar a cabeça e com muita galardia glorificar ao Senhor, cantar ao Senhor, aleluia, que nos resgatou, nos redimiu, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, aleluia. Na velha aliança, acabou que pecava, o sacerdote oferecia o sacrifício, matava uma criação, um bicho, e saía dali a pecar novamente. No outro dia voltava. Todos os dias era uma carnificina tremenda. E aquele sangreiro, pastor Wellington, não resolvia. Não resolvia. Mas de repente, Jesus veio, o nosso eterno e sumo sacerdote. Ofereceu-se uma vez só. Está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Terá mais churicanda. Somos pequenos, falhos. Somos débeis, suscetíveis a erro. Aleluia. Mas o nosso sumo e grande sacerdote, Senhor Jesus Cristo, está dizendo: Pai, olha para aquele obreiro, o Pai não releve. Ele é fraquinho, mas prega a tua palavra. Olhe para aquele irmão, para aquela irmã. Olhe para aquela serva. Eu morri por ela, Pai. É o papel de Jesus, minha irmã. Nós queremos vociferar a miséria, praga, quando alguém erra. Mas nós lemos aqui no princípio: para tolerar os errados, para tolerar os ruins, glória a Deus. Por isso que Jesus veio, aleluia. Nós não queremos nem estar perto de alguém que erra, mas é uma lição. Jesus não. Jesus ama e traz para juntinho, pertinho dele. E como ele está ao lado do Pai, resolve a minha e a sua situação. Glória a Deus. Não adianta ser arrogante, irmão. Não adianta ser presunçoso. Não adianta querer ser melhor do que ninguém. Olhar os outros de cima para baixo. Eu não tenho empatia com aquele, com aquela. Faz isso, faz aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Não somos nada. Não somos ninguém. Qualquer momento, o nosso sopro de vida, qualquer momento. Eu já dei 3 infartos no miocárdio, artéria obstruída de 50%, fui diabético com 25 anos, perdi os rins, faço hemodiálise há 11 anos, mas quando estou na máquina, estou fazendo reflexão bíblica, pastor Wellington, sabe disso. Glória a Deus. Qualquer hora que Ele quiser me chamar. Há 2 anos, o médico me disse: eu não tenho mais diabetes. Jesus disse: eu fui curado. Eu falei: eu sei, foi Jesus. Tomava insulina 3 vezes por dia. Trainta, um remédio que é R$600 a caixa, o governo não dá. Viu? A minha glicemia amanhece abaixo de 100, pastor Roberto.
A glicada, que quem é da área da saúde sabe, tem que ser de 7 para lá. Vem 4, 4,5. Esse mês, o médico da clínica, que faz exame todos os meses. Mas, meu amigo, você não é diabético? Eu falei que eu não sou. Que isso, rapaz? Eu falei, o senhor não cura, cura. Ele disse, eu não, nem um médico. Mas o meu Jesus cura. Ele falou, como você tem intimidade com o homem, não divide nada. Você chegar aqui e falar que ele te curou dos rins. Falei, eu creio que vou dar o testemunho. Aleluia! Alguns meses, fiz os exames cardiológicos e levei para o cardiologista. Doutor Carlos Arthur. Meu cardiologista foi o doutor Jairo, 25 anos. Conhece todas as minhas agruras. Tem lá o meu currículo, meu métier, o prontuário. O médico olhou e falou, mas eu não estou entendendo nada. Falei, o que é, doutor? Eu não vou escapar, não? Ele falou, meu amigo, seu coração não tem mais nada. Falei, eu sei, foi o meu Jesus. Aleluia. Terá mais, e ai. Mas a hora que ele quiser me levar, não entrei em fila de transplante, não entrei em nada. Se ele quiser me levar, amém. Se quiser me deixar aqui, para reverberar a sua palavra, quando tiver oportunidade mais um pouco. Deus é misericordioso, eu estou jubilado. Mas quase todo final de semana eu recebo convite para pregar. Aleluia. E até aqui, ó, segunda vez que o pastor Elton me coloca para pregar numa série de estudos. Não é porque eu tenho, eu sou. Não, é porque Jesus é bom. E coloca no coração dele para me abençoar. E eu sabendo da responsabilidade. Eu disse ao pastor do Elton, eu estou honrado e apertado. Ele falou, por quê? Eu falei, porque sua presença aqui me honra sobremaneira. Mas estou apertado de pregar na sua frente, meu amigo. Ele falou, o que é isso? Mas é verdade, eu não sou hipócrita, não. Isso aí sai do âmago, do coração e da alma. Se não fosse o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, aleluia, nós não estaríamos aqui. Glória a Jesus, o mediador da nova aliança. E o Senhor Deus solucionou de vez a restauração do ser humano, natureza caída, degenerado, desgraçadamente perdido, onde a carnificina dos animais não resolveu, o meu Jesus resolveu, aleluia. Quem ora, irmãos, tem vitória. Quem ora tem resposta de Deus. Há 8 anos, deixa eu falar porque tem que falar o que Deus faz. Há 8 anos, eu precisava operar nos meus joelhos direito. O senhor lembra que eu andava de bengala? Andei um bom tempo, 6 meses de bengala. Subia no púlpito de bengala e tudo. E um dia, ou melhor, alguns dias à noite, a minha querida esposa passava uma pomadinha paliativa para aliviar as dores. E eu vi ela chorando, dizendo, Jesus, cura meu esposo. Cura meu esposo, Jesus. Faz 8 anos. Eu não operei, estou aqui, ando 2 quilômetros quando não faço hemodiálise. E no dia da hemodiálise, eu aposentei o carro também. Ando quase 30 minutos para chegar na clínica. Estou usando metrô e ônibus. E estou me sentindo bem. Deus está me abençoando. Não podia dobrar o joelho para orar, pastor Wellington. Tinha que orar sentado, deitado. Agora eu dobro o joelho na minha madrugada com Deus. É 1h30, 2 horas. E quando eu adormeço no colo de papai, é 4 horas. Não sinto nada. Por quê? Jesus é um especialista em tudo que você precisar. Da mesma forma que lá no deserto, o maná satisfazia os transeuntes pelo deserto. Qualquer necessidade que eles tinham, tratando-se de sabor gustativo, o maná supria. Se tivesse gosto, vontade de leite, o senhor que é professor em Bíblia, irmão Maurino, é isso? Se tivesse vontade de pão, de carne, de peixe, que tivesse. É Bíblia, está escrito na Bíblia. O nosso Jesus, hoje, Ele satisfaz toda e qualquer necessidade. Agora tem que crer. Se não crer, aí não sei. Glória a Deus. Mas a nossa fé permite receber coisas preciosíssimas de Deus. Aleluia. Dos versos 7 a 10.
dizem que Deus aperfeiçoou Jesus para o cargo de sacerdócio por meio do sofrimento. Por quê? Ele se ofereceu como sacrifício pelo pecado, em nosso lugar, em nosso nome, e foi aceito. Esse capítulo também enfatiza que Jesus, ao obedecer, experimentou o sofrimento atroz. Desse modo, podemos ter certeza de que Ele nos entende quando também passamos por sofrimento. Quem mais nos entende é Jesus. Às vezes um amigo, um parente, não nos entende, mas Jesus entende. Então, se soframos com gozo, com regozijo. Não é fácil, mas sofra glorificando a Deus, exaltando a Deus, aleluia, sabendo que o sofrimento vai nos aperfeiçoar, como Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Vai um alento para aqueles que estão sofrendo. Você será aperfeiçoado por este sofrimento, por esta luta, por esta dor. Você será aperfeiçoado em nome de Jesus. Aleluia! Porque o teu Jesus, aleluia, da mesma maneira foi 100% Deus, 100% homem. Aqui estava na forma corpórea de homem. Sofreu, mas Deus o aperfeiçoou. Bendito é o nome de Jesus. Os versículos 11 e 14. Meu Deus, esse relógio corre, né? Maravilha. 11 a 14 afirmam que é difícil para muitos entender a ideia de que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Mas o cristão maduro entende que há somente um mediador e que este mediador é o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não adianta nada, monumentos, não adianta nada, recursos humanos, não adianta nada. É só Jesus que é o mediador, irmão. Glória a Deus. É só Ele que media, aleluia, entre nós e Deus. Versículo 1 a 10. Também o ofício e o dever do sumo sacerdote estão abundantemente cumpridos em Cristo. Cristo cumpriu tudo. 11 a 14. Os hebreus cristãos são repreendidos por seu pouco avanço no conhecimento do Evangelho. Eram relapsos, negligentes, eram imaturos. E a Bíblia senta o rei, senta o chicote. Quem passa tempos e tempos na presença de Deus é imaturo, viu? Uns ora muito, mas não lê a Bíblia. Outros lê a Bíblia e ora. Perguntaram para C. Tozer: qual é o mais importante, pastor? Ele era americano, mas era pastor no Canadá. Qual é o mais importante? É ler a Bíblia ou orar? Ele disse: meu filho, para o pássaro, qual é a asa mais importante? A esquerda ou a direita? O camarada ficou embabascado e disse as duas. Ele, porém, está aí, resolveu a sua pergunta, seu enigma. Para ter nutrição de Deus, você precisa ler a Bíblia. E para vencer as tribulações, tem que orar. Se não orar, não vence. Maestro Albino está aí? Está aí, irmão Albino? Ele não veio hoje. Deixa eu contar uma historinha aqui. Glória a Deus. Oração e jejum. Jejum e oração e a leitura da Bíblia nos dá cacife, viu? Somos sacerdotes. Deve ser um homem partícipe da nossa natureza. Isso demonstra que o homem havia pecado, porque Deus não tolera o pecado e nem o homem chegar adiante dele. Mas vá através de Jesus, que Ele te aceita e tolera. Mas é bem-vindo através da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Valorizamos a aceitação com Deus e o perdão devemos recorrer por fé a este Cristo Jesus, sua verdade,
do dever e a felicidade, aquele que tem a ternura para nos guiar de volta desde a natureza caída. Os desvios do erro, o pecado e a miséria somente podem esperar a ajuda de Deus, quem vai através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! É só Ele que ajuda, resgata, redime o sofredor. Jesus, irmão, não somente orou, mas orou fervorosamente, com bastante fervor. A Bíblia diz que no dia da sua carne, Ele clamou com grande suor e lágrima. Aleluia! Glória a Jesus, a quem o podia livrar. Jesus livrou, não livrou ele da cruz, mas Jesus deu graça a ele para suportar. Deu graça quando ele disse: passa de mim, Pai, se for possível esse cálice. Mas Jesus, Espírito Santo, o assessorou. Ele disse: todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Ele morreu, mas Jesus, aleluia, teve o privilégio de não ficar na tumba. Deus não deixou no meio dos mortos, o ressuscitou, aleluia. E hoje ele está à destra de Deus. Nesse aspecto, Jesus o livrou. Tem uma frase do nosso ilustre teólogo que já dorme no Senhor, pastor Antônio Gilberto: quantas orações secas, com pouco umedecidas com lágrimas, oferecemos a Deus. Ele foi fortalecido na oração para suportar o peso imenso do sofrimento que carregava as suas costas. Estavam sobre ele, glória a Deus. Diz o versículo 7, eu já citei. Com grande clamor e lágrima. E.M. Bondes, um teólogo do século passado, disse: a oração refrigera o coração do pregador, conserva-o sintonizado com Deus e em simpatia com o povo, eleva o seu ministério acima da frieza profissional, torna frutífera a rotina e move todas as engrenagens com facilidade e com o poder da unção. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava na hemodiálise, tempos atrás, na máquina, e naquela época passava o trabalho das irmãs. Agora não passa, está no quarto andar. Quando era no tempo, passava. E eu, pastor José Elias, não sei se ele está aqui, não está, disse: eu preparei o esboço para os irmãos, mas eu fui afinar no joelho para que eu pudesse pregar. Como eu sou músico, entendem a afinação, falei: se não afinar o negócio não dá certo, né? E é uma miséria. Eu fui uma banda, uma orquestra, um coral desafinado, é uma desgraça. Todo maestro que se pesa, por misericórdia de Deus, também sou maestro. Sou maestro coro, viu? Antes de se apresentar, tem que chamar no diapasão a afinação, porque senão não dá certo, irmão. Viu? Falei: E o Elias? Falei: mas esse homem, esse cara é preparado. Ele é professor de teologia, tem uma escola de teologia, é pseudopedagogo, mas sabe que tem que afinar as mensagens do joelho. Aleluia! Glória a Deus! Se você não orar, a mensagem fica mecânica. Se você não orar, pode ter muito preparo, você é um propedêutico até. A mensagem fica indigesta. Uns ou outros começam a dormir, cochilar. Não tem atenção nenhuma. Mas quando ora, Deus trabalha em seu favor. Aleluia! Deus trabalha em nosso favor. Também do 11 ao 14 diz: enfatiza que os ouvidos surdos dificultam a pregação do Evangelho, e até os que têm algo de fé podem ser ouvintes surdos e lentos para crer. Muito se espera daqueles que muitos lhe é dado, ser pouco der. Denota a falta de experiência nas coisas do Evangelho. A experiência cristã é o sentido que dá sabor ou prazer espiritual da bondade, da doçura e excelência das verdades do Evangelho. Nenhuma língua pode expressar a santificação que recebe a alma da sensação da bondade, graça e amor divino em Cristo Jesus.
Salmo 34, 7 e 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada falta àqueles que o temem. Prove a Deus. Experimente as doçuras de Deus através da oração, da consagração e da palavra. Não se alongue da igreja. Não se alongue dos seus irmãos. Mantenha essa comunhão gostosa, esta comunhão maravilhosa. Aleluia. Podia falar das características, mas só tenho 4 minutinhos. Dos 10 lugares no cano sagrado que fala de Melquisedeque, 8 é o livro de Hebreus que contém. Salmos tem 1, Gênesis tem 1 uma vez, e as 8 vezes Hebreus. Goste, ame, persiga a carta aos Hebreus, que você será bem-aventurado e bem-aventurado, como os outros livros da Bíblia também. Glória a Deus. Aleluia. Porque todos somos sacerdotes, 5:1. Tomado dentre os homens é construído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons, sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Não é fraco, nunca foi fraco. Depois dessas funções gerais do ofício, o aspecto mais pessoal e enfocado, a capacidade do sumo sacerdote, é condoer-se ou tratar mansamente, do grego metropoim, dos ignorantes, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem, fracos, estão na fragilidade. Aleluia. O nosso sumo sacerdote faz tudo isso. Glória a Deus. Exemplo para nós obreiros, exemplos para quem prega e ensina a palavra de Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Mas quanto mais aquele que não faz acepção entre a pessoa dos príncipes e dos comuns, do pobre e o rico, porque todos são criaturas das suas mãos. Todos somos criaturas das mãos de Deus. E o versículo 21 diz: o seu olhar está sobre todos os caminhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu trabalho. Portanto, que o Senhor Jesus nos ajude a caminharmos com presteza, com sabedoria de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a não menosprezar ninguém e comer a Bíblia, comer a palavra de Deus e orar, para que o Senhor continue conosco. Muito obrigado, meu pastor.